Boa noite. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso curso bíblico. E nós tínhamos trabalhado, então, com o livro do Êxodo. E para a gente terminar hoje o livro do Êxodo e dar início ao livro de Josué, nós vamos primeiro começar com a nossa oração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, da última vez nós tínhamos visto Moisés que subia ao Monte Sinai, recebia as 10 tábuas da lei, descia do monte e encontrava esse seu povo cometendo idolatria com o bezerro de ouro. E depois, sem dúvida, todo esse recomeçar com o povo. Nós vamos começar hoje com uma pequena introdução que nós vamos encontrar no livro do Deuteronômio, no capítulo 34, que nos diz assim: Moisés subiu então das estepes de Moabe para o monte Nebo, ao cume do Fasga, que está diante de Jericó. Então o Senhor convida Moisés a subir um monte bem alto e contemplar a visão desse monte. E Yahvé mostrou-lhe toda a terra, de Galade até o Dan, uma vasta planície, portanto, todo Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Então, Moisés tem uma visão panorâmica, digamos assim, 360 graus, daquilo que será a herança de Israel. Versículo 3. O Negueb, o distrito da planície de Jericó, cidade das palmeiras até Segor. Então tem uma visão realmente grande, né? Quer dizer, ao sul do Mar Morto. Versículo 4. Yahvé lhe disse: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Então, o que o Senhor está querendo mostrar a Moisés, que apresentando para ele esta terra, embora, e aí que vai estar a restrição, ele não a veja, vai ver com essa visão que a promessa de Deus irá se concretizar. Por isso ele continua dizendo: eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Então, interessante que Moisés será privado, portanto, do fato de entrar na terra prometida. E sentirá, portanto, essa falta, né? Diz assim: nós vamos verificar no Deuteronômio capítulo 32, versículo 49. Diz assim: sobe a esta montanha do Abarim, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, diante de Jericó. Veja que está sempre diante de Jericó. E contempla a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Diz:
morrerás no monte que tiveres subido, irás reunir-te aos teus, assim como ao teu irmão. Quer dizer que quando nós estamos lendo agora o capítulo 34, Moisés já sabe o que lhe irá acontecer. Deus lhe prometeu que iria ver a terra e que no mesmo monte irá morrer. Então, vamos dizer assim, uma despedida. Porque o Senhor já tinha preparado já o caminho de Moisés. Moisés cumpriu sua missão. E Moisés, versículo Deuteronômio 34, 5 diz: E Moisés, servo de Yahvé, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. Yahvé tinha falado no capítulo 32 que iria morrer, depois de ter essa visão. Eu acho que Moisés morre de alegria, né? Morre vivendo na esperança. Que dizer, embora ele não vai entrar, ele divisa diante de si uma terra prometida que realmente é maravilhosa, planícies, água. Versículo 6. E ele o sepultou no vale da terra de Moabe, quer dizer, Yahvé. Deus se preocupou de sepultá-lo de frente a Bet-Fegor, e até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. O mais provável é que tenha sido numa caverna, porque naquela região tem muitas cavernas. Tem entrado numa caverna e de repente desmoronou. E é claro que nunca mais vai ser encontrado. Seu corpo não era para ser encontrado, essa é a verdade, né? Moisés cumpriu sua missão e depois o levará, portanto. Versículo 7. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Com 120 anos, nossa, é uma pessoa já de idade, em geral já vai ter catarata, né? Pelo menos o que acontece hoje, né? Agora não é assim, está cheio de vigor, energia e enxerga bem. Versículo 8. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto e luto por Moisés. Então o luto se fazia em torno de 30 dias. E o povo que tinha reverência por Moisés, portanto, vai chorar. Aquele que foi seu guia. Versículo 9. E aí que nós vamos entrar, então, naquele livro chamado Josué. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos. Quer dizer, Moisés, sabendo de sua morte, vai preparando um outro líder que ocupará seu lugar. E para consagrá-lo na sua missão, vai impor as suas mãos. E o que faz o bispo muitas vezes com o sacerdote. E os filhos de Israel lhe obedeceram, agindo conforme Yahvé tinha ordenado a Moisés. Estava tudo preparado. Se é verdade que o povo vai chorar Moisés pelo bem que fez ao seu povo, ele não vai ficar desprotegido, desguarnecido. Tem um novo guia. Versículo 10. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem Yahvé conhecia face a face. Então, a grande diferença dos outros profetas, que Moisés na tenda do encontro se transfigurava, porque radiava a glória de Deus.
E o que está dizendo aqui, nenhum outro profeta tinha essa qualidade, portanto, de ter esse contato direto com Deus. Lembra que uma vez ele pede para ver o rosto de Deus e Deus disse: eu não posso, senão morrerás. Mas o faz ver através de uma fissura, quando ele está passando e coloca a mão, me verás de costas, disse o Senhor. Nenhum outro profeta foi tão próximo, por exemplo, do Senhor. E é por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, na transfiguração do Senhor. Uma das figuras que está com Jesus é Moisés. Exatamente pelo fato da proximidade que ele teve com Deus. Deus, ele mesmo vai se preocupar de enterrá-lo. Olha que prestígio, que carinho tinha pelo seu amigo. O tratava como um amigo. Quando abre seu coração, né, e conta para ele as coisas do povo, né? Amizade. Versículo 11. Seja por todos os sinais e prodígios que Yahvé o mandou realizar na terra do Egito contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra. Quer dizer, ele está querendo mostrar aqui que Moisés, além de ser amigo de Deus, de estar próximo de Deus, os prodígios feitos por Moisés, que foram os 10, né? As pragas, né? Ninguém mais fez. Com seu bastão tira água de um rochedo, com seu bastão fere o mar vermelho que se abre em dois, forma um paredão para que o povo passe. Quer dizer, a transcendência dos próprios milagres de Moisés mostram, portanto, sua majestade, sua proximidade com Deus. Versículo 12. Seja pela mão forte por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de Israel. Então, é um homem especial. Se nós fechamos a história de Moisés com sua morte, o que nós vamos começar a trabalhar nesse semestre, portanto, é a vida que continua, né? A vida do povo de Israel. Então, nós queremos agora acompanhar um pouco os passos do povo de Israel. Os passos guiados não mais por Moisés, mas por aquele que irá ocupar seu lugar. Então, nós estamos no livro de Josué, capítulo 1. E começa assim, depois da introdução que fizemos, diz: depois da morte de Moisés. Então, veja que essa introdução é como uma continuação, portanto, da vida de Moisés. Só que com um novo personagem. Já que ele morreu, alguém que vai representar o povo. Diz: morte de Moisés, servo de Yahvé. Yahvé falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés. Chamado ministro, né? É um título muito comumente usado, inclusive, e dado a Josué. Ministro. Ele disse, versículo 2: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a serra que lhes dou aos filhos de Israel. Então, até o momento, o povo tinha acabado de sair do deserto. Passaram 40 anos junto com Moisés. Mas começa uma nova etapa para o povo. E essa nova etapa se realiza através da passagem do Rio Jordão. Lembra, o tempo está limitado entre duas passagens de rios.
entre a passagem do mar, do mar vermelho, portanto de água, e agora o recomeço de uma nova vida para a passagem do mar do Rio Jordão. Portanto, esses 40 anos são marcados por duas passagens. Passagens de água, do mar bravio, do mar vermelho, e passagem de água doce, no Jordão, onde o próprio Senhor será batizado. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar no poente do sol será o vosso território. Então, o que Deus está falando com Josué é, primeiro, você vai continuar o que Moisés não conseguiu. Começa um novo período, uma nova era, e tudo aquilo que contém a passagem entre o lago de Genezaré até o Mar Morto, onde corre, portanto, o Jordão, Deus está dizendo, o leste e o oeste do Rio Jordão é vosso. Então, portanto, uma área fértil, totalmente banhada pelo rio. Diz, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei e te desampararei. Então Deus faz uma promessa de fidelidade a Josué, dizendo que a sua mão estará sempre junto dele. E, portanto, tem o amparo de Deus, tem a proteção de Deus. Já que tem a proteção de Deus, um conselho da parte do Senhor. Versículo 6. Sê firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Por que haverá de ser firme e corajoso? Porque agora a terra tem dono. Foi ocupada por outras tribos, outras famílias. E a sua entrada nessa terra, onde é privilegiada por causa do rio, que banha e, portanto, produz uma boa cultura, deverá agora ser retomada muitas vezes através da força, através do uso da violência, da guerra. Por isso, ser firme e corajoso. Versículo seguinte, versículo 7. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as tuas realizações. Então, o único que te peço, diz o Senhor, que você seja fiel. Seja fiel às recomendações que te deu Moisés. Seja fiel ao teu Deus. Seja fiel aos mandamentos que Moisés recebeu no Sinai. Você fazendo isto, você irá triunfar, vencer, será vitorioso. Mas é necessária a tua fidelidade. Então, esse ser corajoso, ser firme, não apenas no combate contra o inimigo, mas também corajoso e firme na tua fé. Corajoso e firme para viver os mandamentos. Versículo 8. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios.
Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo o que está escrito nele. Então, lembramos aqui o livro que está falando Levíticos. Nós não trabalhamos com Levíticos. Trabalhamos com Gênesis, Êxodo e agora pulamos para o Josué. Se nós entrássemos em Levíticos, nós íamos encontrar muitas prescrições, muitas leis, daquilo que pode e daquilo que não pode. E que para nós são necessárias, vamos dizer assim. Entrar no legalismo farisaico, eu acho que não é nosso desejo. Mas era a maneira que Deus tinha de instruir um povo que não tinha educação. Um povo que não sabia se comportar. Um povo que tinha que ter leis. Então, o Senhor, quando faz menção, portanto, aqui deste livro e desta lei, se refere ao livro de Levíticos. Porque no Levítico tem todas as leis necessárias, portanto, para viver e sobreviver. E aí está, por exemplo, o fato de não tocar o morto para não ficar impuro, as prescrições para verificar se é lepra que uma pessoa tem quando tem uma ferida grave, como tratá-la, como verificar se é lepra. O fato de não encostar, por exemplo, numa pessoa que tivesse um fluxo de sangue. E assim são as prescrições, né, inúmeras que os judeus conheciam de cor. Lembra que no tempo de Nosso Senhor existiam 622 preceitos farisaicos, que eram retirados, portanto, dos Levíticos. Até a maneira de lavar o copo, né? A maneira certa de lavar os pratos. O fato de purificar-se depois que você voltava da praça ou do mercado, lavar as mãos. É isso que o Senhor está se referindo a Josué. Segue as prescrições. Ele não está falando apenas dos 10 mandamentos, portanto, mas aquele além, né, que o judeu deve viver para viver bem. Versículo 9. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andes. O medo que poderia surgir no coração de Josué seria: e se eu falhar na minha missão? E se por algum momento, diante do perigo, diante da guerra, onde o meu inimigo talvez seja mais forte do que eu vou falhar. Por isso o Senhor, como que antes que aconteça, diz: não te ordenei ser firme e corajoso, quer dizer, primeiro, seja. Segundo, conta com a graça que vou te dar para que isto aconteça. Quer dizer, Deus não está pedindo um voluntarismo da parte de Josué, dizendo: você vai se esforçar, você vai fazer tudo, né, para ser firme e corajoso. Não está dizendo: não, você vai lutar, porém eu vou te dar a graça para que você seja. Não o fato de dizer: vou ser corajoso, vou ser firme. Não, tranquilo, o resto eu faço eu. Versículo 10. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: esses oficiais são os chamados da administração, encarregados, né, de administrar o povo, de reger o povo, né? Seriam talvez um pouco como nossa polícia, talvez, né?
para ajudar o povo. Passai pelo meio do acampamento e daí está a ordem ao povo. Tomai provisões, porque dentro de 3 dias atravessareis este Jordão, para ocupar dessa terra cuja posse Yahvé, vosso Deus, vos dá. Em outras palavras, está dizendo, vamos pegar provisões e preparem-se para a guerra. Porque atravessando o Jordão, um lugar que, portanto, eles estão vindo do Sinai, do deserto, e vão passar para a área onde é mais fértil, onde era mais fértil, que é ao lado da Síria, portanto. E aí que começa a dificuldade, versículo 12. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: lembrai-vos da palavra que vos ordenou Moisés, servo de Yahvé, dizendo: Yahvé, vosso Deus, concede repouso e vos dá esta terra. As vossas mulheres, as vossas crianças e os vossos rebanhos permanecerão na terra que Moisés vos deu, aquém do Jordão. Vós, porém, todos os homens de guerra, passareis armados diante dos vossos irmãos e os auxiliareis. Então, está, portanto, Josué armando uma estratégia de combate. Vamos preservar os idosos, as crianças e as mulheres. Os homens vão à frente. Vão à frente para a luta, diz, armados adiante. Quer dizer, Moisés já está preparando o coração do povo para entrar em combate. Para conseguir essa terra, portanto, através de uma luta. E preserva, portanto, na sua estratégia, os mais fracos. Diz, versículo 13. Até que Yahvé conceda descanso aos vossos irmãos como a vós, e também eles tomem posse da terra que Yahvé, vosso Deus, vos dá. Então, veja a técnica de guerrilha que ele está preparando. Em lugar de mandar todos os homens, ele escolhe apenas 3 tribos. 3 tribos que vão começar a guerra. Vão à frente, cansaram, eles voltam, manda mais 3 tribos. Mais 3, os homens daquelas outras 3 tribos. De tal maneira que eles vão fazendo como um rodízio, né? Como os militares. Alguns vão na frente, lutam, guerreiam, voltam para trás, mandam outros renovados, com mais forças, que não entraram na batalha. É uma estratégia de luta, né? Versículo 16. Eles responderam a Josué dizendo: tudo o que nos ordenastes, nós o faremos, e para onde quer que nos enviareis, iremos. Palavras bonitas da parte do povo, né? De obediência. Você falou, nós vamos fazer. E não apenas de obediência, mas também de confiança. Eles sabem que Josué está protegido pela palavra de Deus. Que Deus orienta seus passos. Então, tudo o que você disser, nós o faremos, diz o povo. Versículo 17. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, da mesma forma obedeceremos a ti. Basta que Yahvé, teu Deus, esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Quer dizer, se aceita a liderança de Josué, visto que ele foi escolhido por Moisés, visto que ele foi escolhido por Deus. Isso o povo sabe. Então diz, seremos fiéis a ti e te obedeceremos em tudo.
Versículo 18. Todo aquele que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente se firme e corajoso. Então, se por um lado Deus lhe pedia que fosse firme e corajoso, ele deve ter referido essas palavras ao povo que Deus lhe falou. O povo responde num eco, apenas sede forte e corajoso. Interessante, quer dizer, essas palavras devem ter entrado no coração de Moisés, não apenas porque foram ditas por Deus, mas também porque foram repetidas pelo povo. Você que vai liderar nos momentos difíceis tem que ser forte. Capítulo 2. Josué, filho de Num, enviou a Setim secretamente 2 homens como espias, dizendo: Ide, examinai a terra e Jericó. Jericó era uma cidade que ficava do outro lado do Jordão, uma cidade amuralhada, forte. E a questão que essa cidade estava bem no centro daquela região que era a mais verde, mais fértil. Então, antes de mandar suas tropas para a guerra, o que quer Josué é fazer reconhecimento daquilo que existe. Enquanto torres de guarda, enquanto quantidade de guardas, enquanto os mantimentos que ele tem na cidade. Saber o máximo para saber qual que vai ser a estratégia de ataque. Manda espiões, portanto. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. Para não chamar a atenção pelo fato de serem estrangeiros, o mais normal era ir numa hospedaria. Mas uma hospedaria chamaria atenção. Numa casa prostituta, ela não faz muitas perguntas. Não se preocupa. A questão é que pague. Vai dormir lá, pague. Mas não se preocupa de fazer como aconteceria, por exemplo, hospedaria normal, de pegar documentos, saber onde vem, que vai fazer e tudo mais. Então, já que são espias, a intenção é não chamar a atenção. Versículo 2. E dos filhos de Israel vieram aqui a hospedar-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos filhos de Israel vieram aqui esta noite para espiar a terra. Interessante que a cidade de Jericó conhece a fama dos filhos de Israel. E sabem que, de uma certa maneira, eles têm uma proteção toda especial daquilo que eles chamam o seu Deus. E que o Deus deles já fizera por eles alguns milagres no deserto. Eles dizem: vieram 2 homens para espiar. Com certeza estão com más intenções. Versículo 3. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. Ficou sabendo, portanto, que estão hospedados na casa de Raabe. Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Então, se você deixar ficar aqui, nós vamos nos dar-nos mal. São espias. E como espias, são inimigos. E como inimigos,
eles querem nosso mal. Então, versículo 4. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Disse então: de fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. Então, a grande questão é que ele está protegendo esses 2 espias, esses 2 filhos de Israel. Talvez poderia tê-los entregado e ter da parte do rei uma recompensa, porque está entregando 2 espias. Mas não é assim que ela faz, ou se esconde. E por quê? Continuemos lendo. Mas a mulher tomou os 2 e os escondeu. Disse então: de fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Então, o que essa mulher está fazendo é mentindo para proteger, salvar a vida dos 2 espias. E aí continua a narração. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposta em ordem no eirado. Então, no sótão da casa, onde muitas vezes nós guardamos móveis e um monte de tranqueira, não é? Então, pensa que lá foram escondidos os 2. Enquanto os soldados, e os homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Vals do Jordão, e fechou-se a porta após a saída dos que o perseguiam. Então, os homens do rei, os soldados, portanto, estão perseguindo os dois espias que eles acreditam, para torturá-los, para saber qual que é a pretensão, portanto, do povo de Israel para com Jericó. Versículo 8. E antes que os espias se deitassem, Rabi subiu ao eirado e disse-lhes: ela quer fazer um pacto, um acordo. Protegeu os 2 espias, portanto, inimigos, porque ela sabe que tem alguma coisa por trás. Versículo 9. E disse-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra. Olha que interessante, não apenas ela diz: eu sei que o vosso Deus vos deu esta terra. Ela não disse isto. Ela conhece o nome do Deus dos 2 espias. Chama para o nome próprio. Sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Por quê? Porque reconhecem o poder de Yahvé. Chegou a seus ouvidos que esses homens são fortes, protegidos por Yahvé e que conseguem o que quiserem, porque Deus está com eles. Versículo 10. Porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do mar dos juncos, portanto do mar vermelho, diante de vós, quando saíste do Egito. E o que fizestes aos 2 reis de amorreus do outro lado do Jordão, a Sihon e Og, que destruíste totalmente. Então, eles acabaram com os reis reinados do Ocidente e agora querem passar do outro lado do Jordão para o Oriente. A mulher, como o povo, estão sabendo, portanto, que Deus está do lado deles. E aí se cria um pânico. O fato dos soldados correrem atrás dos 2 espias e fecharem a porta para bloquear qualquer coisa porque se sente medo.
As portas foram fechadas depois da saída dos soldados. O povo inteiro está com medo e Raabe sabe. Versículo 11. Ao ouvirmos isso, o nosso coração desfaleceu e não restou mais ânimo a ninguém por causa da vossa presença, porque Yahvé, o vosso Deus, é Deus tanto acima nos céus como embaixo na terra. Veja que essa mulher está fazendo uma profissão de fé. Com certeza, o povo de Jericó é um povo pagão. É um povo politeísta, portanto. Tem vários deuses. O que essa mulher está fazendo é uma profissão de fé no Deus Yahvé dos dois espiões. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me por Yahvé, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai. Então, olha, vamos fazer um trato. Do mesmo jeito que cuidei de vocês, você tem que cuidar de mim e da minha família. E me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida de meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, irmãs e de todos que lhe pertencem, e que nos libertareis da morte. Por que livrareis da morte? Porque, em geral, o povo faz o chamado anátema. O que seria uma guerra com anátema? A destruição de tudo. Quer dizer, matam homens, mulheres e crianças. Quando o anátema é total, matam também os animais. Quer dizer, não fica nenhum sobrevivente para dar testemunho do que aconteceu. O que esta mulher está dizendo? Nós não queremos fazer parte do anátema. Se estou protegendo vocês, quero que também, na hora em que vocês invadirem Jericó, sejamos nós protegidos por vós. Esse é o pacto que a mulher está realizando. Por quê? Porque se ela entregasse os homens, com certeza iam à morte. Então, ele está preservando esses homens, escondendo-os, com a intenção dela tirar exatamente essa vantagem de continuar viva. Versículo 14. E os homens disseram-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então, os homens fecham o pacto com Raabe, dizendo: como você foi fiel com a gente, protegendo, guardando-nos, nós também seremos fiel contigo. Versículo 15. Então ele os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. Então, nós podemos imaginar a cidade inteira coberta por uma muralha. E muitas vezes, no topo da muralha tinha casas que davam, portanto, para o lado de fora. Uma janela que dava para o lado de fora. Portanto, metros e metros para baixo numa muralha. Imagina uma muralha de 5 metros. E acima dessa muralha, construída aquela casa. O que ela faz? Desce os dois homens pela janela que corresponde portanto, a muralha. Descem beirando a muralha. Versículo 16. E disse-lhes:
e da montanha, para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. A mulher conhece muito bem a região. E conhece muito bem também o discernimento dos homens. Eles sabem que depois de 3 dias de perseguição sem encontrar nada, iriam voltar. E que o melhor esconderijo para eles agora seria nas montanhas. Durante 3 dias se escondiam nas montanhas. De maneira que quando voltar soldados, não tinha mais ninguém perseguindo, porque eles iriam pensar que já foram embora. Eles poderiam voltar, portanto, junto de Josué. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar. Se a nossa chegada à terra não atares este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizestes descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Então ele disse assim: olha, para que tudo funcione bem, o único jeito de proteger vocês é que vocês fiquem dentro desta casa. E para que ninguém ataque vossa casa, todo mundo vai ficar sabendo que vocês colocaram uma fita vermelha numa janela. Então, essa janela não será tocada. Imagina os flecheiros com os arcos jogando flechas, né? Em todas as janelas, menos aquela. Porque tinha que ser preservada. Então diz: se você tirar esse fio vermelho, eu não garanto que vocês continuem com vida. Se vocês saírem da casa onde vocês estão, não garanto que vocês vão ficar com vida. Então, o único jeito de que esse pacto funcione é que quando nos atacarmos, vocês fiquem dentro da casa. E na janela, uma fita vermelha. Essa maneira, portanto, em que os 2 espias vão querer mostrar que, para que funcione, portanto, essa aliança, é necessário que ela viva algumas normas. Ninguém saia da casa. Versículo 19. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Como é que o seu sangue cairá sobre a sua cabeça? Eles vão ser responsáveis. Lembra quando nosso Senhor está na cruz e o povo grita: o seu sangue caia sobre nós, né? Quando vem daquilo que fizeram, estão dizendo: nós somos responsáveis. Então ele está dizendo aqui: olha, se alguém sair da casa no tempo da invasão, vocês são responsáveis, não podem fazer nada. Versículo 20. Mas se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar. Então, portanto, para que funcione dos 2 lados, seja a proteção que Raabe pede para ela e sua família, é colocar uma fita vermelha, é se trancar dentro da casa e não falar mais nada com ninguém. Não podem denunciar, portanto, depois que eles forem embora, ela ir até o rei e dizer: olha, é o seguinte, eles disseram para colocar um cordão vermelho. Você imagina todas as casas com cordão vermelho, né? Que estão à beira da muralha, então dizendo: ele está traindo. Todo mundo está sabendo. Então diz: nesse caso, não existe nenhum pacto. O pacto será quebrado.
Então não podem denunciar a missão, portanto, é necessário que ela guarde o silêncio. Versículo 21. Ela respondeu: que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram. E ele atou o cordão escarlate à janela. Então, a primeira coisa, logo que depois foram embora, é de amarrar esse tecido vermelho na sua janela, porque não sabem quando eles vão atacar. Então, para não esquecer, já coloca, né? Já faz parte da decoração da casa. A volta dos espias, vamos ver. Partiram, pois, e foram à montanha e lá permaneceram 3 dias. É isto que tinha pedido Rabi: se escondam por 3 dias na montanha, até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não se encontraram. Claro, vão voltar porque sumiram, não é? Versículo 23. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Nun, a quem contaram tudo que lhes havia acontecido. Versículo 24. Disseram a Josué: realmente Yahvé nos dá toda a terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Então, é isto. Como a voz passou para os habitantes de Jericó, que já tinham, portanto, atacado outros reinos de Og, Mogov. Então, de como tinha atravessado o Mar Vermelho, aqui não se diz o como eles ficaram sabendo, mas o temor se transforma em terror. A presença dos 2 espias causa um pânico geral no povo. Temos mais um pouquinho de tempo. Capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Vieram até o Jordão e ali pousaram antes de atravessar. Fizeram acampamento do outro lado do Jordão, não atravessaram. Ao fim de 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e os seguireis. Então, a arca vai à frente do rio Jordão. Tem que saber que o rio Jordão é um rio caudaloso, tem uma corrente forte. Tem lugares que onde o lugar é mais largo, deve ter 1 metro, 1,5 metros de fundura, e lugares mais estreitos pode chegar a 2, 3 metros. Versículo 4. A fim de conhecerdes o caminho que haveis de tomar, pois nunca passastes por este caminho. Então, o que Josué está dizendo: a arca irá à vossa frente. A arca vos mostrará o caminho. A arca carregada, portanto, pelos sacerdotes levitas. Versículo 4. Conservai contudo entre vós e a arca a distância aproximada de 2.000 côvados. Não vos aproximeis dela. Um côvado equivale mais ou menos isto, né? A mão até o cotovelo, está vendo? Desde a mão ao cotovelo, mais ou menos são 50 centímetros. 2.000 côvados equivale, portanto, a 1.000 metros, mais ou menos, né? E por que não se aproximar tanto da arca?
Porque a arca é um mistério. Porque a arca tem um poder que rejeita os homens que são maus. Nós vamos ver depois com Davi, por exemplo, que também carregava a arca. Uma vez que estavam transportando a arca numa carruagem de um lugar, de uma cidade para outra, a roda fica presa no chão e dois homens tentam segurar a arca para não cair. E de imediato morrem. Então, quer dizer, a arca tinha uma transcendência assim de ser venerada. E não é qualquer um que pode se aproximar. O mais provável é que os sacerdotes levitas, antes de carregarem a arca, tinham que também passar por diversas purificações. Porque na arca está a majestade de Deus. E não é qualquer um que pode se aproximar dela. Versículo 5. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Quer dizer, preparem-se. Preparem-se através da mortificação, da oração, através de banhos, de purificações, porque nós vamos ver coisas maravilhosas. Quer dizer, o único jeito de ver a transcendência de Deus é primeiramente tendo uma visão de fé. Esse santificai-vos significa exatamente preparar o vosso coração para que o vosso olhar seja um olhar sobrenatural, um olhar de fé, para que veja as maravilhas que Deus vai fazer. Versículo 6. Depois Josué disse aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai à frente do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Então, o que vai acontecer, nós veremos na semana que vem, e nós veremos então como que vai começar, portanto, a tomada de Jericó. Como que se vai realizar, portanto, essa guerra, portanto, essa guerra santa, não é verdade, do povo de Israel contra o povo de Jericó. Vamos agradecer a presença de Nossa Senhora. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Para todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite.